Atenas é, sem sombra de dúvida, o berço da civilização ocidental e por isso a gente está aqui hoje em Atenas para conhecer um pouco mais desse lugar que guarda tanta cultura e tanta tradição. Esse é o Uma Semana, um livro. O livro de hoje é o livro Atenas, do Ayrton Ortiz. Ele foi publicado pela editora Bem Virá. E é um livro que traz nas suas 211 páginas, numa leitura super fácil, super simples, muito sobre a cidade de Atenas, né? Muito sobre esse lugar paradisíaco. Ele começa falando um pouco sobre como foi formado, né? Eu acho a introdução desse livro sensacional, porque ele traz como se fossem atos de teatro tudo que aconteceu na Grécia, desde a sua formação até, de fato, a constituição de um país e o que ficou, né, desse país, o que é que a gente tem desse país. Falando sobre a mitologia, trazendo os grandes pensadores, os grandes filósofos, cientistas, e, enfim, o livro é muito bem escrito e os capítulos são curtinhos, então faz com que a gente tenha uma aceleridade na hora da leitura. São 43 capítulos e cada um dos capítulos traz uma parte daqui da história, né, de Atenas, que nos ajuda a entender um pouco mais, né, sobre a questão. E mais do que isso, o primeiro capítulo e o segundo vai contar um pouco sobre o mito, né, a mitologia. Pode perceber que é bem rapidinho. O primeiro capítulo no instante acaba e aí o segundo também, falando um pouco mais sobre a mitologia. Além dos capítulos serem curtinhos, também ajuda porque a diagramação é excelente. Então, você tem um bom espaçamento entre linhas, você tem um tamanho de letra muito confortável. A página, ela é meio amarelada, né? O papel, ele é meio amarelado e a página é um pouco mais grossa. Então, a gente consegue ter uma leitura super agradável. O livro ele faz parte de uma série que é Aventuras pelo Mundo. E aí, logo na contracapa do livro, fala-se sobre a Grécia, né, terra dos deuses, da mitologia, dos pensadores e dos esportes, que transpira e inspira a história. E foi Atenas onde o clássico e o moderno convivem em harmonia, que Ayrton escolheu para fincar raízes e viver como um grego comum, sem as regalias da vida de turista. Em mais de 40 bem-humoradas crônicas, Ortiz narra a vida do cidadão ateniense, as dificuldades enfrentadas durante o período de crise, a luta da população por seus direitos e os pequenos recantos que apenas os atenienses conhecem. Ler Atenas é viajar sem precisar sair do sofá. No caso, a gente viajou saindo do sofá, mas é muito interessante o livro, recomendo bastante a leitura, nota 5/5. É isso. Trazendo muito mais sobre esses aspectos históricos, né, sobre esses aspectos culturais, e é um livro enriquecedor que deveria fazer parte da nossa literatura. Complementando esse livro maravilhoso, Atenas, do Ayrton Ortiz, eu acho que uma coisa que eu não consegui expressar, né, durante a gravação em si, lá em Atenas, o livro ele é muito completo, porque não somente cada capítulo fala de um lugar lá de Atenas, mas também ele vai colocando, né, nas suas crônicas muito da personalidade dele e da vivência dele naquele lugar, sempre trazendo particularidades que eram relacionadas, né, à história da Grécia, à história e à mitologia grega, que tanto encantam, né, o mundo todo. Então, falar sobre democracia, falar sobre os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, falar sobre o que estava acontecendo e o que acontece nesses ambientes. E eu tive a sorte também de, por exemplo, quando a gente foi para Atenas, a gente ficou no Hotel Cecil, que é um hotel modesto ali no centro, perto da Praça Monastiraque. E ele fala sobre isso, ele também ficou nesse mesmo hotel por um tempo, como ele se autodenomina, né? Ele é bem nômade, até lá em Atenas ele também foi bem nômade, então em um momento ele ficou ali no Hotel Cecil também. E aí eu consegui me ver, né, na leitura por muito
muito do que ele foi expressando. E mais do que isso, muitos dos lugares onde ele passou eu também fiz questão de visitar, então eu ia contrastando também o que ele falou, como é que tá agora e tudo mais. Então é um livro que eu super recomendo. A leitura é muito agradável mesmo. As crônicas, né, os capítulos, eles são feitos de forma super curta, super rápida. Então, 3 páginas, 4 páginas, 2 páginas, e você já mata o capítulo do livro. São 43 capítulos, salvo engano. Então você consegue fazer essa leitura de uma forma muito mais fluida, muito mais agradável. Eu indico bastante, é um dos melhores livros também que eu li, principalmente porque eu consegui fazer essa relação de estar também no local, né, e vivenciar, experienciar tudo isso na prática. Então, 4 estrelas e meio. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like, abraços a todos e até a próxima.